Bom dia a todos. O que eu estava, no fundo, a começar por dizer é que me cabe esta função de moderar este primeiro debate. O debate tem como tema olhares e, em certo sentido, a minha introdução será completamente desnecessária, até na sequência das intervenções que foram que antecederam, porque, no fundo, eu vou repetir um bocadinho aqui, eu vou fazer uma pequena síntese que, no fundo, permite compreender a pertinência e a razão de ser desta mesa e que tem a ver com esta ideia já várias vezes referida da ausência de representações capazes de conferir sentido aos territórios da urbanização extensiva. E, portanto, ao mesmo tempo, esta necessidade de fazer um esforço de construir uma identidade, de múltiplas identidades, na verdade, e, portanto, de identificar quais são os valores, quais são as qualidades, quais são as especificidades destes territórios, que, no fundo, pressupõem uma justaposição e uma complexa organização de elementos e da sua interação que caracterizam diferentes realidades, que, no fundo, do nosso ponto de vista, são extremamente desconhecidas e, em muitos casos, rejeitadas. São também os territórios dos afetos e do familiar de uma população extensa que os habita e que, no fundo, é a grande produtora da sua realidade atual. E, portanto, o que o debate desta mesa se propõe a fazer vem em torno desta ideia de que é fundamental conhecer e, portanto, produzir leituras e, portanto, garantir a produção de inteligibilidade sobre estes espaços. As três pessoas que tenho aqui têm vindo a refletir já há bastante tempo e de diversas maneiras sobre esta questão do olhar e portanto, eu passo a apresentar o Eduardo Brito. O Eduardo tem mestrado em Estudos Artísticos, Museológicos e Curatoriais pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, com a tese claro-escura em torno das representações no Museu do Cinema. As suas áreas de investigação centram-se na museologia, cinema, fotografia e representação. Pertence ao núcleo de arte intermédia do I2 ADS da FEBAL. Trabalha como museológico, curador, fotógrafo e escreve para cinema. Foi coordenador do Reimaginar Guimarães, projeto de arquivo de espólios fotográficos da Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura. É autor das séries fotográficas Terras Últimas, uma variação veneziana, do texto das Orcadianas, das curtas Antropia, Terras Anteriores, Volta e as Simultâneas, o Facínora, e escreveu argumentos de filmes, o Facínora e a Glória de Fazer Cinema em Portugal. A Marta, já nossa conhecida de longa data, tem vindo até colaborar muitas vezes connosco. Desculpem que eu tenho aqui a ver buscar a página certa. A Marta é arquiteta e mestre em Arquitetura de Paisagem pela Escola Técnica de Arquitetura de Barcelona, doutora em Arquitetura, Território e Cidade pela Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, onde é docente desde 2002. Trabalha como arquiteta associada ao arquiteto Carlos Maia e formando equipas em distintas instituições públicas nacionais e internacionais no âmbito da estratégia urbana, paisagem, desenho urbano e planeamento. E o Pablo Galego Picard é doutorado pela Escola Técnica Superior de Arquitetura de Madrid e com estudos de pós-graduação na Universidade de Colômbia, Nova Iorque, é desde 2001 professor na Escola Técnica Superior de Arquitetura da Coruña. Depois de colaborar em diferentes escritórios de arquitetura de renome, funda o seu escritório em 1998, desenvolvendo projetos em Londres, Nova Iorque e Galiza, por diversas vezes premiados e publicados. Fotógrafo e cineasta desde 1992, o seu trabalho tem sido exposto em diferentes museus. E apesar desta introdução bastante arrefecada, no fundo a minha primeira questão, e quando estava no fundo, quando estávamos a preparar o início deste debate, teria que ser necessariamente a questão que aparece associada ao painel e, portanto, quais os modos de olhar e representar as paisagens da ocupação difusa
como se constrói a inteligibilidade destes espaços. E, portanto, pareceu-nos que seria muito difícil falarmos, ou pelo menos lançarmos aqui alguns pontos de vista sobre esta questão, sem que isso fosse possível, pelo menos, haver uma pequena introdução dos três em torno daquele que é a sua maneira de olhar para estas questões, a forma como tem vindo a construir uma leitura sobre as várias facetas, as várias faces que este território nos coloca. E, portanto, vamos começar com uma breve apresentação com o Eduardo, que ao mesmo tempo é também a forma de responder a esta questão que o painel nos coloca. Obrigada. Muito bom dia a todos. Gostava só de pedir para se passar aqui. Muito bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença. Obrigado por me receberem, por me convidarem. Eu falo-vos na qualidade de fotógrafo, de autor de coisas, de histórias, de ficções, e falo-vos também na qualidade de pessoa que, não tendo escolhido o sítio onde nasci em Guimarães, escolhi a zona do Minho para viver. Eu vivo em Guimarães e é também este o meu campo de trabalho. A primeira questão portanto, esta conversa pensa em respostas, ou pedem respostas para 2 perguntas e meia. A primeira delas, portanto, nesta condição de fotógrafo, falar quais os modos de olhar as paisagens da ocupação difusa, pergunta 1. Meia pergunta, quais os modos de representar, e a segunda pergunta, como se constrói a inteligibilidade desses espaços. Estas questões começaram a ser pertinentes na minha vida fotográfica, passo a expressão, quando aqui há cerca de 8, 9 anos comecei a trabalhar num projeto para a Universidade de Minho chamado Minho Traços de Identidade, onde a partir de uma série de fotografias, ou uma série de lista de sítios a fotografar, que me era enviada por vários académicos de várias áreas, eu tive que andar vários anos, 2 anos, a percorrer o meu próprio, e permitam-me o uso da expressão, o meu próprio pequeno país, à procura destes tais traços. Vemos aqui uma dessas imagens, portanto as imagens que vão aparecer são de trabalhos que eu fiz ou que originaram pequenas respostas a trabalhos já existentes. Há aqui uma coisa que no meio destas questões que parece que me fixada, que é a noção de paisagens de ocupação difusa. O norte, neste caso o norte litoral português e o noroeste peninsular. Então, como é que tornamos isto legível? Como é que nós, fotógrafos, autores, pessoas que, lá está, não têm uma preocupação exclusivamente ou maioritariamente académica ou teorizante, vá lá, como é que nós podemos trabalhar isto? Como fotógrafo, e esta é a minha resposta pessoal à questão também, eu invento cada elemento da imagem, como dizia há bocadinho o Álvaro e muito bem, traz consigo uma história. E é este tipo de histórias que eu busco, ou que tento encontrar em cada imagem que faço, em cada trabalho em que me envolvo. Portanto, eu não relato, não registro e, se calhar, de certa forma, também já não fotografo. A fotografia acaba por ser, é um bocado como a caligrafia, não interessa a imagem em si, interessa aquilo que fazemos com várias imagens, como é que as alinhamos, que sentido, lá está, que plano, vá lá. E, ao fim e ao cabo, também é muito curioso ver este painel, com este seminário organizado em olhar, planear e imaginar. E é muito curioso também para mim perceber que, ao olhar, eu planeio, vá lá, enquadro, crio o quadro e imagino também as histórias que estão ali, ou, em alguns casos, que nem sequer ali estão. Portanto, eu olho a paisagem, no meu caso, eu olho sempre, tento responder a esta questão da representação, tentando encontrar um bocado de cinema, talvez pelo meu fascínio pela sétima arte, ou pela minha atividade, aí sim, um bocadinho mais de investigação e académica, à volta da sétima arte, do cinema, tento encontrar este cinema latente que existe nestas paisagens. E este cinema existe na maneira como nós nos posicionamos perante aquilo que vemos. Se bem que, ou seja, tentamos encontrar as tais histórias perdidas, tentamos jogar neste pequeno território da indução, ou seja, daquilo que podemos pensar que está a acontecer, como se cada imagem fosse uma pausa ou um frame, vá lá, um fotograma pausado de um filme que queremos construir. Depois é uma questão de as alinharmos, de as relacionarmos, de as conjugarmos todas umas com as outras e de criarmos a tal história que as atravessa. Neste caso aqui mostro-vos uma imagem de um sábado na Terra, que é um trabalho que eu fiz, que percorre vários sábados, só fotografava os sábados,
vários sábados à procura das pessoas que também estavam a fazer o mesmo que eu, pessoas que fotografavam, pessoas que tinham saído de casa para, enfim, saborear o sábado na Terra. O título deve ser uma canção de um tema musical do Pascal Commelade, acho que é um instrumental, Un samedi sur la terre. Então, este cinema latente que eu tento encontrar nas imagens, ao fim e ao cabo, coloca-me um problema na minha qualidade de pessoa daqui, vá lá, que é a questão de olhar um território que eu já conheço muito bem, um território onde me sinto em casa. Esta é a minha casa, este é o sítio das minhas primeiras memórias. Vá lá, e toda a memória, no meu caso, trabalha muito à base de cinema, alinha-se como uma linha de montagem onde entram algumas recordações de viagens feitas com os meus pais, com o meu irmão, com os meus avós, mas também trabalha muito este lado quase olfativo, se é que eu posso dizer isto, que me é dado pelo cheiro das estações, pelo cheiro da terra, pelos aromas que atravessam o ar e que convocam as tais imagens da memória. Portanto, há aqui um lado de muito fechamento, de muita circularidade, no meu caso, que me permite, que me obriga, melhor dizendo, a ter que encontrar alguns truques, alguns métodos, algumas formas de saída para perceber como é que esse olhar se refresca e não se torna viciado nas suas próprias coordenadas que o aprisionam, ou seja, um olhar feito, lá está, dessa mesma presença, de ser de cá, de estar aqui, de viver cá, de nada me ser novo. Portanto, o melhor que eu tenho a fazer, decididamente, é sair daqui, portanto, é viajar, é percorrer o mundo para depois voltar. E isto acontece mesmo de uma forma quase metodológica. Cada vez que eu tenho que trabalhar este lado da paisagem, este lado da minha casa, perdão, sinto sempre que a melhor coisa, um bocadinho como lembrando-me, puxando o cinema, o Theo Angelopoulos, o realizador grego, dizia que antes de começar um filme metia-se no carro e viajava e sabia que o filme ia aparecer ou no meio da viagem ou no regresso da viagem. E foi assim com o passo suspenso da cegonha, com o olhar de Ulisses. Neste caso também é preciso, até porque vivemos num sítio onde, vá lá, há pouca, se é que posso arriscar dizer isto, há pouca vista, há pouco horizonte e aquele que existe nós conhecemos-lo bem. Neste caso a minha tática, se é que posso usar a expressão, é sair, é viajar para depois voltar e para depois me concentrar naquilo que tenho que tratar. E curiosidade paradoxal deste método, a segunda ação que eu sinto que devo fazer quando tenho de pensar em representar este território é nem mais nem menos do que voltar. E voltar não uma, não duas, mas voltar variedíssimas vezes. Escolher alguns pontos dessa mesma representação e voltar, perceber como é que o tempo se inscreve nele. Não só pelo aquele, passo a expressão, clichê fotográfico do instante temporal, mas sim fazê-lo, endurecer esse mesmo instante. E esta aqui é uma estrada, não está assim muito focada, mas as fotografias estão, em Melgaço, perto de Lamas do Mouro, um bocadinho depois da saída do Parque Nacional da Peneda Gerês, que eu descobri precisamente, e isto, lá está, entramos sempre nesta circularidade de trabalhos, neste caso dos trabalhos do Minho, ou desta zona, quando comecei a fazer o traços de identidade para a Universidade do Minho. A primeira imagem no canto superior esquerdo foi feita em agosto de 2007, por acaso, lá está, estas coisas começam também sempre com o primeiro instinto de pararmos o carro, de sairmos e de dizermos isto há aqui qualquer coisa que me diz que devo fotografar isto, bem para além do juízo do bonito, do feio, do curioso ou do pitoresco, mas também perceber onde é que este instinto nos pode levar. E a última imagem foi feita, se não estou em erro, em janeiro do ano passado. Entretanto, já tenho a série de 2015 pronta e é um sítio onde eu vou recorrentemente já para fotografar. Cria-se também o ritual, o contexto, a volta, o regresso, o prazer de ir apenas e só para fazer esta fotografia de um sítio que faz parte da minha itinerância, minha outra. Viajo também pelo cinema, lá está, e esses regressos também os faço muito aos locais emblemáticos das representações cinematográficas. Neste caso, Oiuelos, assim representado em 1973 pelo cineasta espanhol Vítor Erice no belíssimo filme O Espírito da Colmeia. E a imagem esta sim está verdadeiramente desfocada por opção minha. Eu refotografei alguns cenários do Erice e refotografei-os de uma forma desfocada, como se não quisesse mimetizar de uma maneira bastante decalcada, passe a redundância, os cenários deste filme. E fiz o mesmo também aqui perto com a casa da Ema, que causava muitos acidentes. A Ema punha-se ali à varanda no filme Val Abrão e as pessoas, vendo e ficando fascinadas pela sua beleza, despistavam-se. Esta é uma casa um pouco acima do peso da régua,
que há cerca de 3 ou 4 dias estava assim. E é muito interessante também ver este lado de representar a paisagem, fugindo ou deslocando-me daquilo que falava há pouco, do pitoresco, do já visto, do simbólico, mas também ir à procura de outras formas de representação. Neste caso, as formas do cinema e da própria fotografia. Isto é um exemplo que gosto muito de partilhar, deste meu fascínio também por formas de representar refotográficas, em que o Pablo Galego também já o fez na sua Galiza. A partir deste autocromo de Alphonse Van Basten, eu fiquei fascinadíssimo por esta imagem e fui a Ghent, passando por Ghent 2 vezes, quis fazê-la, ou quis refazê-la e quis perceber o que é que acontece ali. E esta ideia de acontecimento leva-me também para duas preocupações. A primeira delas é este lado que a fotografia tem atualmente de representar aquilo que se convencionou dizer o uncanny, o sítio, vá lá, que não tem necessariamente, que é estranho, que é perturbador e que não é necessariamente belo à luz de uma concepção tradicional da beleza, mas que tem elementos que se inscrevem e que criam algumas perturbações. E a segunda é também a ideia de campo, ou neste caso de field, assim dita por John Berger num texto homónimo publicado em 1980, onde o autor defendia, a propósito de uma paragem, ele ia sempre para casa pelo caminho mais longo e gostava que a cancela do caminho de ferro estivesse barrada para poder ficar a ver o campo, aquele campo, um campo onde ele percebia e pressentia, e descreve-nos isto com particular habilidade nesse texto, percebia que o tempo e o espaço coexistiam, em que o campo se tornava precisamente o evento em si, apesar de conter vários eventos dentro dele, o campo era o evento em si. E esse texto marcou-me, na minha prática, marcou-me profundamente e é por aí que eu tento ir nestas formas de representar, sempre correndo um risco muito grande e um risco que partilho com todos vocês e que é defendido, ou que foi defendido há vários anos por um filósofo chamado Ervin Panofsky, a propósito do cinema, onde ele fala na iconografia fixada. E este, de facto, quando terminando e respondendo às perguntas que são colocadas, de que modos representamos, como olhamos e como representamos isto, é preciso também que o nosso olhar esteja preparado para enfrentar esta iconografia fixada que o Panofsky referia como característica do cinema. A propósito dos primeiros filmes, ele falava do vilão aparecer sempre com bigode, da femme fatale aparecer sempre de calças de couro, do cinema ter que, por existir no tempo, por ser uma unidade com uma duração precisa e curta, ter que substituir o uso de palavras por códigos visuais e simbólicos que representassem, portanto, quando o tipo de bigodinho entrava em campo, nós já sabíamos, aí vem o galã, aí vem o tipo de máscara, aparecia nos filmes mudos, aí vem o vilão que vai fazer qualquer coisa de má. Neste caso é algo que importa para a fotografia, neste caso para a representação da paisagem, interessa muito perceber e testar as próprias imagens que vou fazendo, se elas padecem ou não dessa mesma fixação iconográfica, que ao fim e ao cabo é esse lado curioso do olhar que não se refresca, ou que o olhar ou melhor, de um olhar que precisa de algum refresco, ou de algum refrescamento, de sair, de ver outras paisagens, de ver outros locais, e assim, quando regressa, está mais fresco, não é melhor nem pior, está mais fresco e está mais preparado precisamente para rever. Neste caso, mostro-vos, ou termino-vos também com uma imagem feita também esta semana, no dia 17, a propósito desta fuga àquele pitoresco ou tradicional, mas que também me levanta algumas dúvidas no sentido do que é que aqui está representado. Há homens, há um barco que chega, há casas que me parecem construídas de uma maneira muito frágil, mas há também este lado simbólico, ao fim e ao cabo, ou contra-simbólico do Douro, fugindo àquela lá está o postal ilustrado, que nos aparece um Douro humanizado, real e vivido. Ao fim e ao cabo era isto que eu queria partilhar convosco. Obrigado pela vossa atenção e já continuaremos aqui na nossa conversa. Ai, agora vem tudo. É? Não, acho que eu consigo. Muito bom dia. Pronto, a minha posição, comparado com o que apresentou o Duarte, é um pouco distinta.
eu tive que aprender a ver este território. Eu vinha de Barcelona e, efetivamente, para mim isto tem sido um processo de aprendizagem. Quando a primeira vez me pediram para olhar para este território e começar a trabalhar com ele. Mas a minha surpresa foi também que aprendi não sozinha, sino também com os alunos, porque para mim foi bastante surpreendente. Quando estive a trabalhar aqui na universidade, na Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, a minha surpresa foi que os próprios alunos, que a maior parte eram daqui desta zona de território difuso, também não conseguiam falar do seu próprio território. E isto levou-me a pensar que realmente havia certa dificuldade de explicar e, precisamente, em olhar este território. E daí vem um pouco o que trago aqui, é este processo que acabou, efetivamente, na tese final. Tens que explicar algo que já sabes. Então, veio um pouco desta necessidade de aprender a olhar de novo. Antes de passar à estratégia que utilizamos para olhar para este território, eu queria vos mostrar uma pequena curiosidade que tem a ver com um jogo do século XIX, que é o Meriorama, ou como se chamava também, The Endless Landscape, que basicamente parte este é um exemplo, há muitos exemplos como este, não é? De cartas, onde se representam pequenos cenários, pequenas situações, e a essência do jogo, ao contrário de um puzzle, onde cada peça tem que encaixar num sítio certo, e só ali é que encaixa, porque senão não consegues continuar o jogo. Neste, nunca acaba o jogo. O jogo, basicamente, eu pus uns números para vos ajudar, porque não sei se seria assim há muito tempo. Basicamente, as combinações são múltiplas e variadas. E esta coisa a mim me fascina, a possibilidade de que no território, e é que me fascina um pouquinho o território difuso, é da capacidade de encontrar aquilo que muita gente diz, isto sempre é mesmo, é sempre igual, é mais do mesmo, este território não tem nenhuma... é sempre o caos, como tinha dito antes, não é? E, efetivamente, quando vamos combinando, vamos encontrando. Eu não sei, eu tenho muitas dúvidas que seja a mesma paisagem. O que eu vejo é a multiplicidade e a variedade, uma coisa também, na urbanidade também acho que é uma das suas condições. Poder ser variada e poder ser múltipla. E, ao mesmo tempo, poder ir mudando conforme estas relações. O truque, como podem já um pouco mais tempo, parte de que cada uma das peças relaciona-se com a anterior. Portanto, não é o próprio cenário que interessa conhecer quais são as relações entre. Isto, para mim, é a grande chave que me permitiu descobrir como olhar este território. Portanto, basicamente, agora não sei o que aconteceu, basicamente, como podem ver, viram múltiplas situações, a partir, eu aqui não tenho os 24, só usei 8, mas isto, o jogo diz que podes fazer um número, eu não sei dizer aquele número, milhões e milhões e milhões de possibilidades. Mas, basicamente, o que me interessava deste jogo são três coisas. Em primeiro lugar, este olhar de frente ao lugar. Não me interessa esse olhar quase divino desde céu, me interessa olhar, porque eu pratico o lugar, portanto, eu caminho, vejo, e é assim que eu olho, a partir desta visão frontal e muito próxima. Primeira pista, a proximidade. Segunda pista, me interessa este elemento que se relaciona com, não me interessa ele por ser belo, por ser interessante, por ser objetual, sino que me interessa enquanto elemento que se relaciona com. E, em terceiro lugar, me interessa que me invite, de alguma maneira, ou me convide à variedade. Não me interessa como elemento excepcional, sino que me interessa como elemento que permite começar de novo, mudar, alterar. Devo ser professor arquitecta, mas, quer dizer, me interessa esta iniciativa, sim, porque de alguma maneira me incite a poder mudar. Com isso, vou apresentar agora um pouquinho, muito rápido, alguns dos fragmentos que eu tive que trabalhar, mas é assim como começamos com os meus alunos, quando ofereço um território, nós normalmente damos uma amostra de território, e o primeiro dia da aula, ou depois de apresentar o projeto, ou a proposta, se lhes pede que tragam um fragmento. Um fragmento é isto. É uma fotografia tirada mais ou menos ao caso. Não somos fotógrafos, não aspiro a nenhuma qualidade nenhuma fotográfica. E pergunto o que é que vocês, ou neste caso o aluno, explica-me o que é que há neste fragmento. Esta pergunta, que é tão simples e parece óbvia e que parece que seja para alunos muito pequeninos, eu faço no quinto ano do último ano, é muito difícil, e aqui começa a grande drama.
E então o que nós trabalhamos, e que no fundo eu agora aqui apresentarei de forma muito automática, é ver como se pode descodificar este fragmento. Este fragmento, uso a palavra fragmento um pouco também de uma maneira, pode ser muito criticado, porque o fragmento, durante muito tempo na arquitetura, foi considerado uma questão pejorativa, um fragmento, a cidade fragmentada, todo fragmento era tudo mau. E eu utilizo eu entendo na sua seção mais positiva. Um fragmento é uma cita, uma coisa que te faz pensar, uma coisa que te lembra alguma outra, te leva para outro lado. Por lo tanto, não é nem um detalhe que tem também que encaixar como um puzzle, nem é um pedaço roto que é um resto. Não, é uma coisa que incita e que de alguma maneira trabalhamos para que tenha profundidade, para que tenha espessura e da maneira que nós trabalhamos. Eu peço desculpas porque fizemos todos os possíveis, mas este projetor não sei muito bem, mas a maneira que nós temos de descodificar-lo é a partir do desenho. Desenhamos todas as relações que encontramos nele. E relações que são desde as visuais, desde elementos que nos levam para outros lugares, ou seja, de alguma maneira expandimos ao máximo aquilo que incita aquele fragmento. Isto, no fundo, é especulativo, completamente especulativo, não aspira a criar uma resposta, não aspira a dar soluções, o que aspira é a fazer perguntas. E, a medida, este outro fragmento, estão vendo vários fragmentos e as suas descodificações. Isto, basicamente, eu digo que se basa em três, no fundo, observar, associar, e a associação é tudo aquilo que nos faz perguntar e, ao mesmo tempo, ir buscar respostas noutras áreas, e expressar. E isto são as três bases para a aprendizagem. Aprender é, basicamente, uma das teorias de que dizem de aprendizagem podia ser a partir destas três ações. Então, basicamente, como nós estamos numa escola de arquitetura, utilizamos muito a expressão a partir do desenho. Poderia ser a partir de outro formato, mas na nossa, eu peço desculpas porque normalmente não se vê muito bem, mas é um esforço muito grande e neste processo de aproximação, de tentar representar, neste caso, eu a palavra representar não gosto muito porque parece que representa uma coisa e que a representação é única. Não, neste caso é muito aberta e pretende descobrir, à medida que se vai, o que é que eu tenho que desenhar, se vai descobrindo estas relações entre, que é aquele primeiro motivo que agora acabo assim, desculpem, mas é aquela primeira pergunta que buscava, porque é que isto é eterno, pode-se continuar, porque perceberam que se resolve ou se entende estas relações entre, temos garantido que este território possa continuar e possa multiplicar-se, que eu acho que isto é o que nós pretendemos, não queremos fixá-lo numa coisa que nos é confortável, sino que é uma coisa que tem que continuar vida. Eu acho que era isto, só isso que eu vos queria comentar. Depois, se querem, começamos na mesa, podemos falar mais. Obrigada. Hola, buenos días. Primero disculparme en que no voy a hablar portugués, lo he decidido. Hablo gallego, pero sé que se me entiende mejor en castellano en Portugal, entonces voy a dar la charla en castellano. Agradecer a Álvaro la invitación y nada, pues que me siento un loco más en esta charla. Y muy bien acompañado, la verdad. No sé de qué vamos a discutir, porque creo que nos entendemos en todo lo que estamos haciendo. Pero bueno, el título está puesto a propósito en gallego y portugués, y más ese Paisagens no noroeste, fundamentalmente porque tiene aquí un poco de ornitorrinco en el propio título, y también me gusta el toque surrealista del noroeste. Y además creo que en la Fundación Cupertino de Estudios Surrealistas no puedo estar también mejor acompañado. Bien, respecto a la pregunta que se me hace o que se nos hace sobre los modos de ollar, como arquitecto, fotógrafo y cineasta, y por qué no decirlo también como profesor de urbanismo en la Escuela de Arquitectura, llevo ya varios años pensando en lo que significa mirar, ollar, cara a un territorio del noroeste tan amado y complejo. En este acercamiento siempre he luchado por intentar expresar una realidad a través de crear distintos modelos visuales críticos que permitan
a partir del lenguaje de la representación propia que asume lo local, entrar en una iconografía de dominio público. Es decir, generar un intercambio fuera de lo académico y, asimismo, cuestionar lo preestablecido aproximándome a todo tipo de gente. Es un poco la idea que gira en torno a mi trabajo. Para ello, y antes de mostrar varios ejemplos de esta mirada, en mi caso se centra en el noroeste, debo puntualizar un estado de la cuestión que me obliga a enfrentarme no solo a la complejidad del mundo de la imagen, hoy de usos y significados tan globales, amplios y oscuros, sino también a una palabra tan utilizada y yo creo que maltratada como es la del paisaje. Maltratada porque, por desgracia, a menudo nos retrotrae a una estética prefijada por los media y los poderes políticos, que nada tiene que ver con una realidad mucho más rica y compleja que está en permanente cambio. Este ejemplo es el anuncio promocional de la campaña de Galicia, de la Xunta de Galicia, sobre turística, sobre Galicia en sí. Y es una imagen promocional en la que, como podéis ver, no hay más que decir que esa intención de retrotraernos a un paisaje bucólico en el que nos dice que confieso que quiero que te escondas, con una tipografía casi medieval y que nos retrotrae un poco a esa idea tópica, mitificada de una Galicia verde, aparentemente romántica, que funciona por oposición con una Castilla marrón y seca, es decir, la ley de la demanda, de la oferta y la demanda, que nos quiere atraer hacia esos lugares fantásticos que parece que existen en mi tierra y que yo difícilmente encuentro. Esta es otra que me encontré en una valla publicitaria en la ciudad de La Coruña, de una compañía, una multinacional de telefonía que se quería introducir en Galicia y presentaba, no sé si de forma ingenua o por desconocimiento o por mera realidad de la fotografía, nos enseñaba el territorio que en realidad sí que nos ocupa. Enseñaba una imagen de un paisaje lleno de eucaliptos y bueno, aquí está intencionadamente mezclado con el reflejo de la ciudad. Siendo esta la única vez que yo recuerde que una representación de un paisaje gallego real haya estado tan cerca del momento actual, de una supuesta verdad fotográfica, la pregunta que me hago, y me la hago desde hace muchos años, desde que volví de Estados Unidos, que cómo era posible que siendo este el territorio que cubre el más del 70% de Galicia, o sea, siendo realmente la imagen que tenemos todos los días, esta imagen sea solo utilizada, sea protagonista en esta campaña publicitaria. ¿Cómo es posible que los media y la promoción y lo que nosotros conocemos o lo que se nos vende como Galicia, como el noroeste, estén tan alejados de la realidad? ¿Cómo es posible? Bien, esta es una de las condiciones en las que yo me encuentro en Galicia y con la que he tenido que lidiar y por la que mi trabajo gira en torno a ella. La otra tiene que ver en cuanto a la imagen congelada. Para ser breve y no adentrarme en un mundo enormemente complejo y desmemoriado de la imagen, en Galicia hemos tenido durante muchos años un movimiento promocionado por los media también, por la prensa, que ha utilizado la imagen de lo que se encuentra uno, como una forma de ocupar y construir el territorio que se ha llegado a denominar feísmo. Me gusta enseñar esta porque es la primera vez que lo vi cuantificado. Aquí ya no puede haber más feísmo del que hay, dice. Es decir, nos encontramos con una campaña promocional de los poderes políticos y públicos y mediáticos que pretenden justificar, no se sabe a partir de qué patrón estético, cuantificar lo feo y lo bello. Es decir, una prefiguración estética dirigida que pretende ir en contra de una realidad mucho más compleja y rica de vivir, de asentarse, que obedece a ocupar el territorio con nuevas formas ajenas o no tanto, y que se adaptan a esa cultura popular que yo llamo cultura popular moderna, que creo debe ser revisitada. Bien, permitirme un ejemplo que desmonta tal afrenta a la cultura viva de un país.
esta arquitectura maravillosa, que yo denomino casa nido. Es un ejemplo para mí maravilloso de la adaptación a un lugar donde el valor del suelo tiene gran importancia, en donde el habitar se acomoda al entorno y ofrece el lugar de reposo, como si de un nido en un árbol se tratara. Bien, esta imagen, esta arquitectura, que podría estar perfectamente hecha por un estudio japonés de última moda o publicada en cualquier revista la más trendy sobre la arquitectura contemporánea, en realidad no es más que esto. Es el resultado de un retoque fotográfico, donde al eliminar la cubierta de teja, descubrimos una arquitectura aparentemente más tradicional y, por tanto, según los patrones estéticos prefijados por una cultura mediática, es fea. Ya que nos adapta, se supone, a esa prefiguración estética que se nos ha establecido o que se nos dice cómo debe ser. Bien, frente a este juego meramente formal que hago aquí y que he hecho con algunas otras arquitecturas, uno de los primeros modelos que yo denomino críticos que hice hace ya muchos años, en el 96, fue la aldea terremota. Bien, este partió de como si yo, cuando volví del extranjero, me encontré con estas dicotomías y con esta problemática y me empecé a plantear que debía de acercarme al territorio como si fuera casi un antropólogo, un explorador que llega a un continente desconocido y que decide fotografiar los modos de habitar. Entonces me planteé fotografiar a sus dueños y a las casas. En realidad, luego con el tiempo me di cuenta del parecido que tenían. Fijaros en los sombreritos que tienen las chimeneas y el sombrerito del señor. O el café bar El Camionero, una sacerdotisa, como dice un amigo mío, que te ofrece los caldos que te van a arreglar el cuerpo. O esta, que un amigo mío denomina la casa fuerza, una mujer brava, llena de energía, que ha decidido construir su casa de la mejor manera posible, como ella puede. Es el perfecto ejemplo de casa híbrida. En realidad, vamos construyendo lo que necesitamos como podemos y como no nos queda más remedio. Bien, ante esta defensa a una arquitectura humilde, pero que razona y reflexiona sobre lo que necesita y lo hace de una forma con los pocos medios que tiene, pues llegué a conjuntar un conjunto de gente y habitantes que me llevó a inevitablemente conformar la aldea terremota. Bien, la aldea terremota es un fotomontaje burdo en un paisaje tópico, extensivo, que puede ser cualquier lugar de Galicia, y que resulta en esta aldea que un amigo mío luego le pedí que hiciera un cuento que titulamos La aldea terremota. El nombre de la aldea terremota no nos lo hemos inventado, viene de una entrevista que le hacen a una señora muy mayor en un pueblo en la televisión de Galicia y que cuando le preguntan que qué es lo que está pasando aquí, que se han quedado sin teléfono, no tienen línea, no sé qué, la señora dijo que lo que pasaba es que ellos vivían en una aldea muy terremota. De decir remota, dijo terremota, y nos pareció fantástica la definición. Curiosamente me he encontrado muchas veces, porque luego este cuento lo hemos ficcionado y lo hemos convertido en una obra de teatro que hemos escenificado en distintos sitios, nos hemos encontrado muchas veces con gente que nos ha preguntado que ellos conocen ese lugar, que ellos han estado ahí. ¿Dónde está? Bien, creo que a partir de ahí decidí que ya no seguía con la aldea terremota, que ya estaba hecho el trabajo que tenía que hacer. Bien, el siguiente trabajo es otro modelo, es un modelo que generé a partir de ordenador, que se llama Galicia X y Z, donde haciendo uso de una iconografía de lo familiar, mundo de los juegos de ordenador, reproduzco una realidad, una serie de elementos prototípicos que se repiten en Galicia para convertirlos en algo común, algo familiar. Esta es la típica casa palafito, que nos encontramos muchas veces por Galicia adelante, en el noroeste. Voy a dejar de decir Galicia y voy a hablar del noroeste. O la casa que está en sus inicios, que queda ahí a punto de terminar, pero que no está del todo, también nos la encontramos muchas veces. O la que ya ha empezado a construirse con esas manos de Dios, como se dice en Brasil, ¿no? Y que de repente ha decidido crecer y sigue creciendo. O la casa sin terminar, el bloque de edificios que se encuentra en cualquier lugar a lo largo del territorio, o el bloque de medianeras. Este es el formato L, este es el formato U y este es el W.
y así hasta el infinito. Bien, todos estos modelos vienen acompañados de otros elementos también prototípicos del paisaje del noroeste, la torre de alta tensión, el bosque de eucaliptos. Con ello decidí que a partir de ahí yo ya no tenía nada más que hacer. Lo único que había que hacer era dejarle a la gente que decidiera hacer su propio paisaje. Entonces, su propio paisaje parte de decidir primero cuál es la dirección que va a organizar el paisaje, una línea recta de una línea de alta tensión, y a partir de ahí dejar al propio sistema generar su paisaje. Bien, ahí nos quedamos. Y el paisaje puede estar generándose infinitamente y volviéndose a construir y volviéndose a generar y volviéndose a construir. Hay una clara intención de traer esta iconografía y llevarla hasta el extremo de incluso imprimirla en camisetas, ¿por qué no llaveros? ¿Por qué no pósters? ¿Por qué no cualquier cosa? Bien, el siguiente proyecto, todos estos juegos casi iconográficos, creo, en principio, que plantean la misma humilde cuestión del mirar como herramienta para comprender. Creo que, como en casi todos los sitios ocurre, uno debe elaborar una forma de mirar propia que debe aproximarse lo más posible al público, más cercano, porque así y solo así podremos avanzar y acercarnos hacia algo de esta compleja realidad que nos atañe a todos y no solo a los especialistas. Entender qué pasa parece lo más importante. En tiempos donde la memoria se mueve de forma tan frágil a través de la imagen, donde dentro de la carencia de profundidad de nuestra presente cultura de lo instantáneo, la significancia del contenido se ha eliminado, es decir, en las urgencias que hoy en día parecen mover todo, parece que lo primero es comprender, yo y la mayor cantidad de gente posible, qué es lo que pasa. Solo así, a través de un discurso, juego consensuado, podremos saber quiénes somos. El último proyecto que quiero enseñar, brevemente, se titula Un viaje por 1929-2009, Deriva 1, donde descubro un documental que se filmó en Galicia en 1929, fue un documental hecho para la Bienal, bueno, la Bienal no, la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929, donde se quería promocionar la idea de Galicia y un documentalista, tomador de vistas, filmó el territorio gallego con una gran extensión de metraje. El documental quedó sin terminar, quedaron los metrajes guardados en un archivo, 1970 y pico, 80, se redescubrieron y fue una de las primeras obras documentales de cine mudo que se restauraron por la Filmoteca de Galicia. El documental quedó ahí guardado y yo lo redescubrí para mí mismo y al verlo me quedé sorprendido de que en realidad lo que estaba viendo, esas imágenes en blanco y negro en 1929, tenían más que ver con la Galicia que me contaban que con la Galicia que yo veía. Entonces, la pregunta es siempre la misma, ¿cómo es posible tal aberración? ¿Cómo es posible tal distancia entre lo que yo veo y lo que me cuentan que es, o se supone que es, el noroeste? Por lo tanto, decidí dejarme llevar por el documental y filmarlo, filmar exactamente las mismas tomas en el mismo lugar. No hacer nada más que eso, por eso lo titulo Deriva. Entonces realicé un viaje introspectivo casi para describir ese propio viaje que se había hecho 80 años antes. Me encontré con tomas maravillosas, como esta, en la que ya no sabía yo si era el presente o el pasado, el futuro, no sé dónde estaba. Otras donde descubrí que el paisaje, evidentemente, es algo que se modifica con el tiempo, que vive, que está vivo, que cambia y se modifica por las fuerzas de la naturaleza. Otros donde descubrí que el paisaje ya, o la imagen del paisaje que me querían enseñar del 29 había desaparecido por esa sobreabundancia de plantación de eucalipto que tiene Galicia. O me había encontrado también con situaciones donde, por ejemplo, lo que se nos vendía como histórico ya no lo era tanto y el espacio público, que es de todos, como una playa, había desaparecido ocupada por un espacio privado, como ocurre aquí en una foto de La Coruña. Bien. También realicé el trabajo de recomponer la panorámica del cine, en congelarla y reconstruir esas vistas panorámicas, donde descubrí lo importante que era el horizonte quebrado de Galicia, de las montañas, como único referente para poder descubrir esas otras vistas otra vez. Entonces empecé a descubrir un poco
cuál era la genética o realmente la importancia de esos perfiles quebrados de las montañas. Para ser ya más breve, quiero rematar con un resumen. Esto es un extracto del documental de no más de 5 minutos y quería terminar, mientras va pasando, con una pequeña reflexión muy breve. Bien, si asumimos el discurso de Maderuelo, que dice que en Paisaje y en Pensamiento, donde nos recuerda cómo el paisaje es un constructo mental y físico, el paisaje, por lo tanto, es a la vez una interpretación perceptiva con una estética, cultural o no, y la transformación permanente debido a una acción dinámica, temporal, debida a las distintas actividades, tanto del clima como del hombre, la acumulación de los tiempos. Como interpretación perceptiva, el paisaje, su imagen, se convierte casi siempre en una imagen, en una estética, no necesariamente parte de una cultura. Esto siempre conlleva una cierta aura de mito que produce inevitablemente un cierto sentimiento, siempre de pérdida, de nostalgia, de un pasado que siempre se supone que fue mejor. Y por tanto de una necesidad de proteger lo que queda de ese pasado glorioso, estableciendo rápidamente lo que debe ser, lo que está bien, lo que es bonito y por tanto lo que no debe ser porque es feo. Así existe una cierta tendencia en ver la idea del paisaje con una aura de cierta mitificación, pero como también dice Maderuelo, el paisaje es una acción dinámica, temporal en el tiempo, no tan fácil de controlar. Por lo que la pregunta, en su constante avanzar, en su deriva, sería ¿y la belleza realmente cuál es? ¿O hasta cuándo va a seguir siendo así? Por tanto, si el paisaje como elemento vivo es ajeno a caracterizaciones estéticas prefijadas, ya que éste no puede detenerse, es cambio en permanencia, el paisaje es y no puede volver a ser pasado, por más virgen que éste sea, el árbol crecerá, el maíz se siega. Parece que al paisaje como caracterización de un lugar no debería llevar atributo formal prefijado, canonizado, sino más bien ser pensado como un elemento vivo, cambiante, que hay que comprender, cuidar e intentar seguir. A menudo creo que en esta esquina de la península, más que nunca, la idea de paisaje es ajena a cualquier prefiguración estética. La relatividad de la experiencia en lo perceptivo, hoy, hace que inevitablemente nos debamos plantear nuevas formas de ver, ya que la sociedad y sus medios van a menudo por delante de toda prefiguración estética más voluble y cambiante. Siempre he luchado por intentar expresar una realidad a través de crear distintos modelos visuales críticos, en el sentido de buscar y utilizar una estética común, popular, para aproximarme a todo tipo de gente, es decir, insisto, para sí cuestionar lo preestablecido. Creo que nuestro tiempo demanda una redefinición del paisaje más múltiple, más flexible, híbrida y evidentemente multiescalar, por lo menos aquí. Y para eso el territorio del noroeste es ejemplar. En definitiva, creo que ya no son las formas lo que se debe definir, sino muchas de las veces, los comportamientos. Muchas gracias. Então, eu diria que desta primeira apresentação que foi feita, há aqui, parece-me que ia até ao vosso comentário a esta questão, uma espécie de um consenso em torno de que há uma iconografia fixada e que é essa iconografia fixada que nos impede, muitas vezes, de avançar a partir de códigos visuais e de códigos, de modelos de urbanização que estão previamente determinados. E que agora, e essa era um bocadinho aquilo que eu vos pedia para refletir, é que estão determinados, reconhecidos como aceitos, sobretudo também como aspirações dos técnicos, mas que oscilam entre realmente o postal ilustrado ou o modelo correto de se fazer bem, mas que depois contraria ou é contraditório com todas as ideias de quem ocupa este espaço, de quem tem uma determinada aspiração que não é consonante com a aspiração do técnico e que, portanto, no fundo nos deixa um bocadinho neste impasse que é se estamos perante um momento em que voltamos ao Corboz, ao início quando o Nuno falava logo no primeiro momento do dia e nos dizia se a sociedade é responsável por aquilo que atualmente conhecemos no território, então por que não olhar para as aspirações dessa sociedade que traduz aquilo
que efetivamente conseguimos encontrar nele, e em contrapartida permanecer nestes códigos fixados que nos obrigam a oscilar entre o que é feio e o que é o postal ilustrado, e portanto colocar-nos neste impasse ou esperar que a aldeia seja mesmo demolida pelo terremoto, não é? E portanto era um bocadinho essa a questão que eu vos colocar. Como é que, no fundo, há aqui um consenso em torno do que é necessário compreender, mas depois estamos sempre perante este impasse. Como é que ultrapassamos o compreender, que é um compreender obviamente nosso, e chegamos às pessoas, chegamos às suas aspirações e propomos alguma forma de atuar, de olhar para este território que passa a ser também um bocado esta visão, uma visão de todos. Não é fácil. No, no es fácil, no. Creo que uno de los problemas probablemente sea que partimos siempre de lo global, es decir, tenemos una cierta la idiosincrasia o las particularidades que tiene el territorio en el noroeste. Creo que no han tenido la reflexión suficiente, a lo mejor son un poco como no sé cómo decirlo, pretencioso, pero yo creo que las particularidades del territorio del noroeste son muy difíciles de que se acoplen a lo global, al mercado de lo global. En ese sentido creo que debe haber una cierta autocrítica, en el sentido de que tal vez hemos pecado de cierta reflexión propia en ese sentido. No hemos sido capaces de asumir o de reflexionar de que todo lo que venía de fuera no debía ser aplicable o debería de pasar siempre por el filtro de lo nuestro. Yo creo que es un problema cultural, genérico. Y evidentemente nos atañe a todos y desde mi punto de vista creo que exige acercarse al público. No sé si he aclarado. Eu basicamente eu acho que o próprio lugar contempla estas aspirações, ou seja, quando eu dizia que eu aprendia destas aspirações também, e forma parte de se aproximar ao lugar, eu acho que forma parte deste ouvir também e discutir, não é? Efectivamente, a mim me parece que é uma questão de tempo também, não temos tempo, as coisas agora se fazem sem tempo, e efectivamente esta necessidade, nós estamos nesta coisa de olhar, mas eu entendo que o olhar também é uma leitura, mas também pode ser uma futura escrita, não é? No sentido que não é só olhar para deleitar-se no espetáculo. E eu que acho que não sei o caso do Duarte, mas há uma certa desenganho, não tanto para o lugar, sino pelas ferramentas que nós temos. Eu não estou, a mim este lugar não me parece que não tem problemas como qualquer outro lugar. O que me parece que nós não conseguimos encontrar as ferramentas para trabalhar com ele. Não sei se é cultural, se é temporal, mas me parece que nós estamos mais preocupados em encontrar ferramentas do que propriamente encontrar algo no lugar. O lugar tem tudo, tem desde a parte belo, feio, não interessa. E eu acho que o problema é de ferramentas, realmente. E estas aspirações, acho que também não há ferramentas, não são recíprocas. E nós conseguimos, como técnicos, agora estou a falar, mas também acho que também não há plataformas, ao contrário, mas isto, acho que é um debate muito mais profundo, não é? Do que são estas aspirações. Nós intentamos, eu acho que estamos aprendendo também a encontrar estas ferramentas, e a mim me custa muito realmente esta imposição, às vezes pode ser de icónicas, do global, e às vezes as próprias instituições que não olharam para o lugar e acham que têm soluções fantásticas para resolver tudo. Isto acho que não, já sabemos que é impossível. E como sabemos isto, estamos a aprender agora outra vez a ver como é que resolvemos. Mas a mim me parece que é uma questão de tempo e de não desanimarmos, não é? Estamos aqui para aprender. Obrigado. Pegando aquilo que a Marta falava do tempo, eu deslocalizo um bocadinho a conversa para o meu eixo, mais para um eixo de cinema, de fotografia e de imaginação, deixando o âmbito do território ou do pensamento
exclusivo ou centrado no território. Este lado da representação, há bocado quando falavas da iconografia fixada, de uma fixação iconográfica, e acho que todos falamos, que foi transversal a este discurso, há um lado muito curioso, que é tudo aquilo que está a ser pensado e tudo aquilo que está a ser escrito a partir daqui, está de certa forma a desafiar isso. Mas ao desafiar isso, e isto é um problema sobre um problema, propõe alternativas, e ao propor alternativas propõe se calhar outras fixações. Se aqui há uns tempos eu pensava neste território, nesta paisagem, como de acordo com todos os códigos que me foram sendo transmitidos ao longo do tempo, sem qualquer especialização no assunto, a dizer, o minho, o verde minho, que o Torga tanto detestava, ou o minho do minifúndio de Deus, Nosso Senhor, das festas populares, portanto, este lado quase pitoresco, que o próprio livro assim o caracteriza. Agora é curioso também perceber outro lado, e isso graças a um trabalho que o Álvaro tem feito, não só o Álvaro, mas também fotográfico. Atenção que eu circunscrevo-me aqui este lado fotográfico e cinematográfico das coisas, que é, ao fim e ao cabo, percebermos outros elementos comuns que também têm esse caráter simbólico, nomeadamente o minifúndio, a fábrica, a rua da estrada e por aí fora. E é um bocado por aí que nós nos situamos, ou nós começamos a perceber que, de facto, há aqui um lado de questionabilidade daquilo que nos é dado por adquirido, daquilo que o poder, que tu falavas há pouco com o teu primeiro slide, com o poder que nos oferece isto desta forma. Neste caso, e não tendo soluções para o assunto, mas deixando que se solte um certo lirismo, é muito curioso também perceber o que é que o cinema e a fotografia podem contribuir, que contributos pode o cinema e a fotografia dar para esta questão. No caso da fotografia era aquilo que eu vos falava, tentar fugir a estes paradigmas e estar sistematicamente a questionar o que é que estamos a ver, e isso, lá está, as dificuldades para um olhar local são muitas, não é? Não se apercebe muitas vezes que mudou qualquer coisa, ou que mudaram um poste, ou qualquer coisa assim no género, ou a própria forma do poste não nos é problemática, mas essa agitação, para todos aqueles que exercitam as artes visuais, ou seja, é impressionante, ou é importante. Por outro lado, também este lado das histórias, que é um lado curioso e que me fascina, que é perceber o que é que às vezes não se conta, não é? Se nós pensarmos um bocado, eu acho que isto está vivo, este lado do próprio cinema, do que é que é muito curioso, eu vou aqui assumir um risco de uma certa generalização, perceber que este território dá sempre origem a histórias meio estranhas, ou seja, nunca há uma de coisas bizarras, de tipos esquisitos, de personagens, ou seja, há um certo déficit de normalidade de uma simples história, vá lá, de A conhece B e viaja para o sítio C, que também é importante às vezes chamar. Parece que há sempre assim um lado, isto é um bocado o modo como isto é visto, não é? Há uma frase muito bonita do Albert Camus, que eu gosto muito de citar, que é, mais ou menos, nunca a cito bem, que é: para se perceber uma cidade é necessário compreender como nela se trabalha, vive, ama e morre. E acho que estes lados das representações visuais que chegam aqui, da fotografia e do cinema, às vezes parece que se querem esquecer disso e querem só perceber quem é que é o tipo esquisito aqui da aldeia, ou quem é que é o tipo barão daqui da cidade. E esse lado da agitação, eu não estou a propor nenhuma fórmula, estou só a constatar algumas coisas que vou vendo, mas que, se calhar a nossa agitação tem que ir um bocadinho por aí, pela questão do tempo, e o tal exemplo que dava há bocado do John Berger dá-nos esse lado de contemplação da normalidade, e convoca sempre um plano que eu gosto muito também de citar outra vez, que é o penúltimo plano do filme Profissão Repórter, do Antonioni, onde, para filmar uma morte, o realizador chama assim 7 minutos de um movimento de câmara muito lento por uma praça de touros. Nós percebemos tudo o que está a acontecer. Chega um carro, para a polícia, uma mulher desloca-se do ponto A para o ponto B, uma banda está a tocar qualquer coisa, chegam os miúdos a jogar à bola, mas nós percebemos que é o personagem que está a morrer. Desculpem estragar-vos o final do filme, mas vale a pena por isso. E é esse lado de alguma não é banalidade, mas de histórias que realmente acontecem, das tais histórias que o Álvaro falava, que eu acho que é capaz de ser curioso nós pensarmos como é que elas são feitas, como é que são contadas, e também neste espaço, ou por oposição, o que é que não é dito e o que é que não é contado pela fotografia, pelo cinema e por aí fora, a partir desta paisagem. Sim. Eu, quando falava das ferramentas, precisamente falava disso, de ter certa liberdade. Liberdade, não sei se é a palavra mais importante, mas eu acho que
inventar as próprias ferramentas parece-me que tem que ser a nova forma de trabalhar. Claro que isto dito assim é muito fácil e é muito difícil depois realmente encontrá-las, mas parece que estamos num momento muito excessivamente fixado, excessivamente, como se chama, restrito, não é? E acho que parece que queria só esclarecer isso das ferramentas, não é que temos que ir a buscar ferramentas, sempre temos que ir a inventá-las. Me parece que não sei se fez. Sim. Eu só aproveitava, o Paulo vai acrescentar alguma coisa, mas eu se calhar colocava ao mesmo tempo já esta questão, que é, de facto, o Eduardo falava daqui muito desta bizarria que está muitas vezes associada a este território. E a dúvida que, pelo menos para mim, subsiste é a convocação da anormalidade, digamos assim, teve um momento em que foi muito importante para tornar visível, para dar um certo destaque e até para, em certo sentido, evidenciar a grande diferença relativamente àquilo que nós entendíamos como sendo a normalidade. E agora, neste momento, a questão que se me coloca é esta permanente convocação da anormalidade, se continua a ser produtivo, se continua a ser frutífera no sentido em que agora o que nós queremos não é perceber qual é a normalidade destes territórios. É um bocadinho também, já agora aproveitava para ¿Qué te refieres con normalidad? Anormalidad. Anormalidad, vale. Entendí normalidad y esa normalidad. Sí. No, yo solo puedo hablar de mi experiencia personal. Y mi experiencia personal, lo que me he encontrado es que yo llego a un punto como profesor de urbanismo y como arquitecto y como que nunca me he llegado a encontrar cómodo, pero no me encuentro cómodo en lo teórico, en lo que se plantea de lo teórico. Lo ha dicho Álvaro muy bien, hemos hablado muchas veces de eso, entre la dicotomía de lo urbano y lo rural. No me encuentro cómodo porque no entra, no la veo, y al mismo tiempo no me encuentro cómodo en el iconográfico, esa parte ya la he explicado. Y entonces, al no encontrarme cómodo, no me queda más remedio que siempre tirar a decir, pero mira, es decir, vamos a mirar primero y luego, es decir, parece que estamos en un estado primario siempre y sin posibilidad de salir de él, ¿no? Con esa problemática. Yo siempre cuento una experiencia que tuve, que yo llamo casi divina, no divina, pero fue una experiencia que tuve, que es muy absurda, en realidad fue una experiencia que tuve visual, casi fenomenológica, aunque suene muy pedante, que fue despegando del aeropuerto de Coruña con el avión, pues no sé si era despegando o aterrizando, pero sí que estaba a una cierta altura, como a 5.000, 6.000, 7.000 metros de altura. Era despegando y yendo hacia Madrid, siempre. En Galicia siempre vamos hacia Madrid. Y había un día despejado, muy, muy despejado, y miré por la ventana del avión, y de una sola mirada, de un solo yar, vi toda Galicia. O sea, estaba viendo las rías y veía hasta Portugal. Y en ese momento no daba crédito. ¿Cómo es posible que todos esos lugares, toda esa variedad, todas esas diferencias cupieran en una sola mirada? ¿Cómo era posible que toda mi vida pudiera caber en una sola mirada, en ese territorio, ¿no? Esa situación que no es nada nuevo y es absolutamente contemporánea, ¿no? Koolhaas le encantaría. Yo creo que parte de entender que es un problema de escala. Es decir, aquí, ya como experiencia, la escala es muchísimo más pequeña que en cualquier otro lugar. No conozco otro lugar que tenga esa experiencia escalar. Es decir, ocurren muchas cosas en muy poco tiempo y en diferentes lugares. Claro, si partimos de que tenemos que empezar a reflexionar ya sobre eso, pues te da la sensación que o ya lo tienes todo resuelto o que te queda mucho camino por recorrer. Estoy siempre en esa... es un poco neurótico, pero... não sei se... Acho particularmente curiosa essa visão. Havia um amigo meu, fotógrafo também, que dizia que uma das suas imagens preferidas era uma vista que ele tirou com uma 35mm do avião, do pico do Everest. Dizia, já viste a maior montanha do mundo cabe aqui neste quadradinho. Há também um lado que eu gostava de lançar, outra questão, que é também passa pela maneira como
como nós questionamos aquilo que estamos a ver. Por exemplo, uma coisa, e esta partilho convosco, é uma irritação muito pessoal, talvez não seja... Bom, arrisco partilhar uma irritação pessoal, que é aquela pergunta que muitas vezes fazem quando viajamos, que é, epá, como é que se vive aqui? E é uma pergunta que tantas vezes me foi colocada à medida que, desde Castro Laboreiro até ao Peso da Régua, ou desde o Porto até Bragança, etc. Mas há este lado muito estranho, não é? É uma pergunta estranha. Como é que se vive aqui? E a pergunta é, não tem estrada, não tem isto, não tem internet, não tem correios, a junta fechou, agora os correios estão na junta, por aí fora, se acontece alguma coisa. E é uma malta muito nova que faz esta pergunta, que ainda não tem preocupações de saúde, que se calhar outras pessoas têm. Já viste, se eu morava aqui, se me acontecia alguma coisa, para onde é que eu ia? E isto torna-se tão recorrente, que a partir de uma certa altura eu dei por mim a pensar, porque é que as pessoas estão sempre a perguntar, como é que não fazem a pergunta ao contrário? Quer dizer, qual é o problema de viver aqui? E acho que muito deste preconceito, ou de nós partirmos já com uma ideia formada sobre aquilo que vamos, e isto é um problema irresolúvel, claro. Parte muito desta visão de não querer compreender, ou de chegar já ao sítio com uma resposta. Eu era incapaz de morar aqui. E depois eu gosto de provocar também fazendo, se ganhasses 100 milhões de euros, então, e se te oferecessem aquele castelo ou qualquer coisa. Este lado também nos ajuda a perceber os tais dogmas com que abordamos aquilo que estamos a ver, no caso deste território. É muito frequente, no meu caso, e isto, lá está, irrita-me de certa forma, passear ou andar à deriva pelo país, e grande parte das questões é como é que se vive aqui. Raramente ouço estas questões em Porto, Lisboa, Braga, Coimbra, por aí fora. Mas em quase todo o resto do país há sempre aquele lado, se calhar não conseguia. E é curioso também termos isto como um elemento. Eu gostava de passar aqui o microfone. Não sei se tem alguma possibilidade realmente. Está ali, já que está uma pergunta à frente. Obrigada. Eu começava por agradecer as intervenções, penso que são muito inspiradoras, porque se aproximam muito daquela ideia da etnografia do dentro e do perto, e também de não ter medo da persistência, portanto, integrar o fator tempo no nosso trabalho, não apenas como uma obrigação de percorrer a história, mas como um compromisso ético de olhar a história, reatualizá-la sempre e interrogá-la, observando-a nós com um olhar ativo e não apenas para cumprir um determinado estado da arte. Eu acho que isso é extremamente inspirador. E gostaria enfim, de perto ninguém é normal, não é? Portanto, penso que é importante nós termos a noção que importa não nos prendermos no demasiado perto, embora contar com esse tipo de trabalho, não recusando também a necessidade de olhar de longe. Portanto, eu penso que é no trânsito entre o olhar de perto e de dentro, como se costuma dizer, e o olhar de longe, e o olhar até cartográfico, essa abstração grande, que nos levará sempre mais longe. Gostaria de sublinhar um paradoxo que a nós também nos tem motivado no MDT a refletir e que a Marta tocou, que é como é que no momento em que supostamente há uma democratização no acesso a cursos como a arquitetura ou como ao campo do planeamento, que eram áreas tradicionalmente tão estanques, socialmente tão restritas, como é que continua supostamente pessoas que chegam vindas de outros grupos sociais mais diversos e territórios mais diversos, porque é que continua a haver, aparentemente, quando se chega à academia, a dificuldade de se falar das suas próprias vivências, supostamente que trariam essas pessoas? Será que a academia está, de facto, assim tão fechada a reconhecer a experiência dos próprios alunos que têm agora à sua frente? Será que essa experiência é tão menorizada, não é considerada legítima para pensar? Isto, mais uma vez, não caindo no fascínio da normalidade e, portanto, não romanceando territórios que têm problemas como todos os territórios. Por exemplo, aquela pergunta que o Eduardo dizia, como é que se vive aqui? Eu também, quando chego provavelmente ao centro
centro de Lisboa e me deparo com situações habitacionais terríveis, também pergunto como é que se vive aqui. Portanto, é uma pergunta que, enfim, é um paradoxo, não tem propriamente uma resposta, nem estou a pedir uma resposta, mas é um paradoxo, acho que é uma reflexão interessante. Já ali há outra. Já agora, professora Álvaro Mendes. Muito obrigado pelas vossas inspiradoras intervenções. Eu não resisto a contar uma história que vai no seguimento do que disseste. No programa paralelo à exposição, nós fizemos várias coisas, como já foi dito, e também sessões em escolas. Uma vez tocou-me a mim ir a uma escola falar sobre paisagem. E então estava lá um cartaz na porta da escola a dizer que vinha lá um senhor, que era eu, falar de paisagem. E assim um miúdo mais espevitado chegou-se a mim: você vem cá falar-nos de que é que vem cá falar? E eu apontei para o cartaz e disse: não, venho cá falar de paisagem. E diz-me ele assim no instante: aqui não temos. E depois, perante uma questão destas, não é? Claro que eu não resisti a puxar a corda e a ouvi-lo. Obviamente que ele falava de paisagem, coisas que têm palmeiras e praias tropicais, ou coisas do Dubai, ou os Alpes, Veneza, etc. Portanto, nem sequer na faculdade, já começa muito antes. Nós fizemos um texto no catálogo, é uma reflexão prévia sobre tentar perceber onde é que são os principais bloqueamentos do discurso entre a ficção e a realidade. E este trânsito complicado de tentar descortinar o que é a realidade através da caixa de ferramentas que está toda disfuncional. E então é a colisão de três construções de retórica completamente distintas e que povoam muitas questões do urbanismo e do planeamento. Uma que vem do conhecimento tecnocientífico, isto é, a forma de construir conhecimento dentro das diferentes áreas científicas. Essas áreas científicas estão em deriva hoje em dia, não é? Estão em inúmeras ramificações e súbitos encontros de uma área disciplinar com a outra, e, portanto, não há uma unanimidade na produção de discurso técnico-científico sobre as questões do território. De facto, o território é um saco sem fundo, onde cabem todas as questões. Essa retórica pretende construir uma visão mais abstrata sobre a realidade, mais objetiva, como se diz em ciência, tentando contrariar o senso comum, etc. De facto, a retórica tecnocientífica, consoante seja um paisagista, um geógrafo, um arquiteto, um biólogo a falar, muda completamente. E isso atordoa imenso as pessoas que acham que a ciência tem um discurso único. A segunda retórica é a retórica normativa, que aparece nas leis, nos planos, e que diz supostamente como é que as coisas são. Não é? Que a questão agrícola deve-se ler através da reserva agrícola e coisas do género. Toda a normatividade e a retórica do discurso normativo não se dirige ao que é a realidade, mas ao que supostamente ela devia ser. Agora imaginem, comecem a pensar coisas. Puro conhecimento científico-técnico aplicado a uma tecnocracia. Pura atitude normativa e reguladora pode dar uma ditadura sinistra. As duas em conjunto é um problema. A terceira retórica é a narrativa, que é usada na fotografia, no cinema, na linguagem comum sobre as coisas, num discurso de um político que quer chamar a atenção para um determinado tema e construir o discurso sobre esse tema, ora indo buscar um argumento científico, mas dali a um bocado o articulado da lei, dali a outro um acontecimento de hoje de manhã, ou uma notícia de ontem, ou um blog na internet. E, portanto, é um tipo de construção de conhecimento muito instável, que pretende se dividir, pretende trazer o outro para a discussão e pretende alimentar essa discussão de forma reflexiva. Os outros discursos não são unidirecionais, são balísticos. E então, eu noto muito isso, desde das aulas, das conversas que temos com os nossos alunos, até a coisas mais da assessoria técnica ou a investigação científica, que nós vivemos numa espécie estamos no meio de um tiroteio, não é? Ora nos disparam do lado tecnocientífico, ora nos disparam do lado da regulação. É por isso que eu há bocado falava na mixórdia de temáticas. De facto, isto transformou-se num dispositivo infinito de produção de discursos e retóricas e prescrições e não sei o que mais. Já não há como sair disto, de facto. Só fazendo mesmo delete. Delete e começar outra vez. Como se fosse o reinício do mundo.
chamar o Noé, não é? Chamar o Noé e a arca, e convocar o dilúvio e olhar para as coisas como se fosse madrugada e estivesse a nascer o sol. Não é? A primeira vez que olhamos para as coisas. Quiero decir, no puedo estar más de acuerdo con lo que estás diciendo. Un ejemplo claro, por ejemplo, en Galicia creo que estamos ahora mismo en la 5ª ley del suelo, en menos de 10 años. Eso no fui yo. No soy ventríloco. En la 5ª ley del suelo, en la que en esta última ley imponen como ley, como normativa, que las casas sin terminar tienen que terminarse, tienen que pintarse o recebarse. Es ya el sumo, ¿no? Parece ser que el problema en Galicia son las casas sin recebar. Es un problema escénico. Es un problema escénico, totalmente. Que le molesta a los señoritos de la ciudad, entiendo yo. Porque, Para empresas tintas también. claro, es una cuestión de empresas de pintura. Entonces, yo creo, al final siempre llegas a la misma situación de que en verdad estamos todos viendo unicornios. Tienes la sensación de estar viendo unicornios y ornitorrincos en permanencia. Cuando en realidad lo que debemos de asumir es que estamos en un ornitorrinco y ya está, no pasa nada. Entonces, lo que quiero decir con esto es que parece que al final, cuando sales de todas estas discusiones en normativas, con profesionales o con la gente, etcétera, al final te das cuenta que lo único que habría falta es que nos pusiéramos todos de acuerdo. Pero ponernos de acuerdo no significa más normas, no por normativa, sino por entenderlo, es decir, y entenderlo e ir a gusto con ello. Es decir, yo siempre tengo la sensación que hay un cierto complejo de lo que se tiene en Galicia, ¿no? Y digo en el noroeste, es decir, fíjate este señor que tiene aquí la casa y está sin pintar y tiene la antena parabólica y el somier lo utiliza para cerrar su valla. ¡Oh, qué problema!, ¿no? Y en realidad, es decir, es una cuestión de ingenio, es una cuestión económica, es una cuestión... y no hay nada más. Entonces, yo creo que hay una cierta necesidad de que se llegue a una normalidad en la que ya no se tenga que discutir de eso, y no discutiendo de eso, decir, bueno, y ahora vamos a poder avanzar. Es decir, avanzar en la normalidad. O sea, y yo creo que fundamentalmente es el problema. Saindo un pouco deste do contexto, agora eu gostava que vocês, se têm filhos ou sobrinhos ou primos novos, até 10 anos, mais ou menos, fizeram um exercício muito simples que é perguntar, que descrevissem o percurso da escola a casa. E ouçam como é que eles olham. E digo isso não por uma questão romântica de que os infantes não são... Não, é porque é surpreendente a falta de olhar que há realmente já desde muito pequenos. E isto parece agora uma coisa... Eu não sou pedagoga nem nada disso, não pretendo. É também por observar as criaturas que estão à minha volta e como é que vamos crescendo depois, não é? Eu acho que realmente é uma falta de prática, mas é tão simples como isto, de olhar e de observar. Eu tive a sorte de ir a uma escola onde não tínhamos disciplinas, havia só 3 unidades, que era observar, associar e expressar. E nós éramos avaliados da forma como observávamos, como associávamos, que era ir à biblioteca, e como escrevíamos. Isto é uma coisa, era muito hippie, se calhar, nos anos 80, não interessa, mas é uma questão que eu acho que vai muito mais além da nossa área disciplinar, muito mais além de... Nós podemos... eu acho que nos entendemos aqui, eu acho que aqui não há nenhuma dificuldade de perceber-nos, de saber tudo. Eu acho que a dificuldade está realmente é uma questão que mudamos todos realmente e deixamos nós de estar a chatear a cabeça e também somos nós que já estamos com... Mas este exercício, eu faço isto aos alunos do quinto de arquitetura e vos grato que é surpreendente. Mas depois comecei a fazer isto com miúdos mais pequenos e também fico bastante surpreendida. E pronto, é só para que vocês também experimentem esta questão do olhar, que é uma coisa que nos foi, graças a Deus, pronto, nós ouvemos, mas se realmente conseguimos olhar e explicar o que é que vemos, não é? Isto, para mim, parte por aí o princípio. Depois estão as legislações que mudam-se, podem-se fazer. Tudo isso são questões técnicas que também nós sofremos enquanto técnicos, mas a mim, eu acho que a paisagem e o território vão
aguanta tudo, incluso a legislação aguanta tudo. Acho que sim. Eu sou muito optimista. E pronto, eu acho que passa mais uma questão de relações, e por isso volto a dizer que para mim o importante são as relações entre, e também forma parte das relações da sociedade e das pessoas com, não é só umas relações morfológicas, e às vezes estamos um pouco, já digo, eu continuo a dizer que precisamos e antes ríamos com o Pablo, que aqui tudo é muito devagar, mas ao final acho que ainda deveríamos ir mais devagar, ainda deveríamos ir um pouco mais, ter mais tempo para poder olhar e pronto, é um pouco assim. Eu a única coisa que queria dizer para o fim, não sei se queres. Eu não sei se mais alguém queria colocar alguma questão. Eu acho que há aqui, se calhar no fundo é trabalharmos permanentemente com os estereótipos e os postais ilustrados. Eu acho que isto que a Marta fala, por exemplo, relativamente às crianças, basta ver os manuais escolares para perceber que alguma coisa está a falhar e que esta paisagem, de facto, não faz parte de uma realidade que seja minimamente considerada até, por exemplo. E, portanto, partimos sempre do mesmo estereótipo e partimos sempre da cidade histórica, do património, do castelo, do espaço verde, e por isso é que eles não têm paisagem, de facto, porque eles não sabem outra coisa que não seja aquela que está ali no livro e na forma como vamos transmitindo estes conhecimentos. Não sei se alguém está ali uma pergunta. Obrigado. Concordando com tudo o que tem sido dito e a profundidade que tem, eu gostava de qualquer dos modos meter mais os pauzinhos na engrenagem. E pegando no que dizia o Álvaro Domingos, eu acho que ainda há uma quarta retórica, que é a retórica da recusa das retóricas, que também tem o seu preço. Isto prende-se com uma questão que a Teresa colocou e a conversa derivou, que era a falta de capacidade de detectar as aspirações efetivas. O mais complicado nisso é que as aspirações, também nada garante que as aspirações sejam as corretas, não é na nossa perspectiva, é as corretas em relação às próprias pessoas. E, nomeadamente, esta questão do povoamento disperso é uma questão que eu me coloco há muito tempo. Muitas vezes está associado, nem sempre, obviamente, mas é muito associado a um modelo cultural que as pessoas gostariam de ter a sua própria casa junto ao terreno que cultivam, etc. Isto tudo. Eu estou cada vez mais convencido que a maior parte dos casos as pessoas fazem isso por uma questão de escassez de recursos. Estou convencido, não tenho dados, obviamente, sobre isto, mas acho que é meu convencimento profundo que a maioria das pessoas põe a casa naquele sítio porque não, o sítio onde gostariam de a colocar não podem lá chegar. E num povoamento como é este, que se origina muito nesta dispersão, com a questão da dispersão da própria indústria, a proximidade do local de trabalho, o dispor de um terreno que eu já tenho e, portanto, não tenho que adquirir. E, bem, para aqueles que os não têm, o que têm posse para adquirir é aquele terreninho e não nos locais que gostariam. Eu estou convencido que esta é a maior motivação para este povoamento que tivemos. Obviamente, tendo um ponto de base inicial, digamos, objetivo, que é a extrema divisão da propriedade. Porque a gente, nos sítios onde a propriedade não é dividida, não vê dispersão. Porque mesmo que se faça uma casa em cada propriedade, elas são completamente isoladas umas das outras. E, portanto, quer dizer, eu acho que, obviamente, as aspirações, e há uma dificuldade nossa de são os técnicos e de as interpretar, ou então nem sequer as ter em conta, mas, de qualquer dos modos, a gente não pode idealizar também este modelo. O ser espontâneo não quer dizer que seja aquilo que seja de maior agrado das próprias pessoas. Isto só complica as coisas, portanto, eu estou a lançar mais complicações, não a tentar, digamos, simplificá-las. Obrigado. Posso só colocar uma dificuldade antes de passar o micro, que é, e as grandes mansões que encontramos espalhadas pelo Val do Ave, que eu acho que não têm, de facto, a ver com essa questão do recurso. Exato. A certa altura é uma opção. Sim. E, portanto, é uma aspiração também. Sim, aliás, não. E uma coisa que me esqueci de dizer. Há aí uma situação intermédia, que é, e isso acontece muitas vezes, não só no Val do Ave, mas também nos modelos que a gente vê de urbanização ou edificação espontânea, que foi o que se passou nestes 50 anos aqui em Portugal. É que as pessoas, se calhar, não compram e não vão para o terreno no local que gostariam, porque o terreno é muito caro e, no entanto, gastam muito mais do que gastariam nesse terreno depois na construção da casa. Isto tem a ver com o modelo cultural, não estou agora a criticá-lo, deve ser o meu ou não ser, mas as pessoas dão muita mais importância e investem muito mais no que é a casa, na sua
aparência, a sua dimensão, etc., do que no local onde vivem. É um modelo, não me interessa agora se é bom ou se é mau, é o modelo que tem. Mas isto é muito frequente, isto, quer dizer, é uma observação meramente empírica do trabalho profissional que a gente vê, do que a gente ouve nas discussões dos PDMs, etc., isto tudo, o que as pessoas querem, porque é que querem que o seu terreno fique no PDM, como elas pedem, que é para poder ser construído, etc., tudo isso. Quer dizer, ou seja, o ser espontâneo não quer dizer que signifique necessariamente que é o resultado da materialização das aspirações das pessoas. As pessoas estão num mercado, numa situação de mercado. Isto passa-se para a habitação, passa-se para a indústria, para a distribuição da indústria, do comércio, etc. Isso tudo. Nós estamos numa economia de mercado e mercado de solos que condiciona decisivamente as decisões das pessoas. E era só esta questão que eu alertava. É que o facto de ser espontâneo não ter sido regulado, e se calhar se fosse regulado não era melhor, isso também concordo, não quer dizer que isto corresponda, digamos, ao que as pessoas aspirariam, mas corresponde ao que elas podem fazer dentro, digamos, das prioridades que elas põem de acordo com o seu modelo cultural. Yo no sé si lo he entendido, pero realmente no veo nada malo en ello. Quiero decir, primero deberíamos de definir qué es lo que entendemos por espontáneo. Porque de espontáneo tiene poco. Es decir, debemos de asumir de una vez por todas que en el noroeste tiene una cualidad que en muy pocos otros lugares se puede encontrar, que es que se vive muy bien en muchos sitios. Se está muy bien en muchos sitios. Y cada sitio es un mundo en sí. Tal vez Japón pueda parecerse en esa forma de entender el ocupar el lugar como lo que ocurre aquí en el noroeste. Entonces, deberíamos de dejar de obsesionarnos un poco con el querer poner un orden a algo que no es ese orden, es otro orden. Entonces yo creo que deberíamos de entender ese otro orden de otra forma, es otro orden. Es un orden que no tiene lo que nos han enseñado en la cultura cartesiana. Es otro orden. Y ese orden obedece a otro tipo de patrones. Entonces, yo creo que deberíamos de empezar por ahí. Luego, deberíamos dejar de obsesionarnos con que lo difuso es malo. Porque hay un cierto discurso en que lo difuso no es sostenible. Es el que se impone en muchos lugares, ¿no? En Galicia tenemos una corriente en la Escuela de Arquitectura de Coruña en la que se nos dice que la ciudad debe de concentrarse, ese discurso de la ciudad debe de densificarse, cuando en realidad los que estamos viviendo en un futuro ideal somos el noroeste ya de por sí, desde hace mucho tiempo. Viven ese futuro ideal, espallado, distribuido, pero absolutamente interrelacionado y todo obedece siempre a una razón. Por lo tanto, yo no le veo problema a eso. Yo creo que no es el tema de discusión. No nos va a llevar a ningún lado ese camino, creo personalmente. Pois, há aqui algum equívoco, porque eu quando falo de ser uma ordem espontânea, no sentido de ter resultado da não regulação, precisamente por não ter havido regulação. O que eu digo é que o facto de ser espontâneo neste sentido não significa que as decisões das pessoas tenham materializado o que eram as suas aspirações, porque se nós temos um mercado de solos e um valor económico de solo, isto condiciona decisivamente as decisões das pessoas de localizar a sua atividade, a sua habitação, a sua situação. Quer dizer, as pessoas não escolhem espontaneamente e livremente, com tal liberdade, viver aqui ou viver acolá. E, portanto, este sistema de povoamento, e tem a ver com isso, por isso é que, reparem, a grande dispersão, não é dispersão, digamos, dos núcleos habitacionais, que era o povoamento tradicional da economia rural aqui do Noroeste há muito tempo. Mas a gente tem a dispersão que a gente observa, e aqui no Noroeste mais intensa, mas observa em todo o território, no resto do território, essencialmente na envolvente dos aglomerados tradicionais muito afastados uns dos outros, este tipo de dispersão é um fenómeno que tem 50 e tal anos. E isto não corresponde à dispersão da economia rural. Porque o que as pessoas fazem são moradias. São moradias, uma ocupação, digamos, enquanto edificação, uma ocupação tipicamente urbana. O que a fazem é no terreno que têm. E num contexto de grande densidade populacional e de uma dispersão prévia, aqui no caso
do Val do Ave e de outros sítios, nomeadamente da indústria, que ela própria se começou a dispersar, e, portanto, a criação do local de trabalho que, num primeiro momento, complementa, esta altura é alternativa ao trabalhar a terra, muita dispersão do local de trabalho, o que favorece, digamos, as pessoas fixarem-se nos locais de proximidade, porque, reparem, a indústria, como há bocado o Álvaro apontava, aparece no século XIX, finais do século XIX. Este fenómeno generalizado de expansão, de disseminação da edificação, só acontece 50 anos mais tarde. Isto não é por acaso, é porque só nessa altura muitas das pessoas que trabalhavam nas fábricas começam a ter, e aí os rendimentos que vêm da imigração dos familiares foi muito importante, começam a ter os rendimentos suficientes para deixarem de viver na casa onde nasceram, das aldeias e dos locais tradicionais, dos lugares tradicionais, e construírem a sua própria casa. Isto associado a dois fenómenos extremamente importantes, que é a facilidade de comunicações, a motorizada, a entrar à altura, hoje em dia até o automóvel, e questões de ordem tecnológica, que é a generalização da eletricidade, o abastecimento domiciliar da eletricidade, e a questão da possibilidade de eu ter água no local onde vivo e poder captá-la, ou seja, os motorzinhos para fazer o furo e captar a água. Porque enquanto a água potável só existia em pontos concretos, o povoamento fazia-se em torno disso. E, portanto, temos aqui um conjunto de situações que facilitam, mas não é por acaso que, digamos, esta dispersão generalizada de construção nova acontece dezenas de anos depois dos locais de emprego já estarem criados. Há outras condições que se põem. E põe-se em parte, eu não estou a dizer que isto não tem, mas põe-se em parte numa questão de prioridades, em função dos rendimentos ou dos meios financeiros que eu tenho disponíveis, em função daquilo que são os meus objetivos principais, digamos, e os aplicar, de, eventualmente, eu prescindir de locais que poderiam ser melhores no meu próprio entendimento, na posição destas pessoas, os locais que eu gostaria mais de colocar a casa, mas em função do que eu tenho disponível, eu preferir não investir nisso, até porque tenho um terreno que herdei ou comprei barato, e, digamos, esse rendimento, então, investir muito mais noutras situações. Reparem, grande parte desta discussão faz-se em terrenos que as pessoas já tinham. Isto é fundamental. Quer dizer, muita gente comprou e compra mais longe porque é mais barato. Porque nos sítios mais próximos o terreno sobe. Onde se começou a construir mais, o preço do terreno sobe. Portanto, isto é... Mas eu gostaria de... que houvesse estatísticas e ter disso, mas gostaria de ver qual é a percentagem das construções que se fizeram neste sistema espontâneo, no sentido que eu disse, que foram feitas no terreno que a pessoa já possuía, que herdou dos pais, etc. Isso tudo. Isto tem uma dimensão, estou convencido, extremamente grande nessa situação. Ou seja, não resulta, digamos, da pessoa livremente ir escolher o local onde gostaria mais e ver se tem dinheiro para isso, etc. Isso tudo é a gestão de oportunidade com a sua racionalidade plena. Não estou aqui a dizer que isto é completamente irracional, ou sequer que não tenha virtualidades. Tem uma série delas. Tem também uma série de custos. E já não pode esquecer isso. Já não pode só também idealizar. Isto tem uma série de virtualidades, mas tem uma série de custos coletivos, desde custos de poluição, gastos de energia, e individuais, porque depois o indivíduo tem a casa naquele sítio, que é uma estradinha estreitinha, onde depois as crianças têm segurança e são atropeladas, onde depois têm ruídos à porta, etc. Tudo isso a gente vê. As pessoas primeiro constroem a casa, depois põem tarjetas na estrada de cuidado com as nossas crianças. Quer dizer, isto efetivamente é o que acontece. Quer dizer, já não pode esquecer o contraponto destas situações. Podemos dizer a cidade compacta, a cidade profissional, obviamente também tem os seus problemas, não estou aqui a contrapor nada. Agora, a primeira questão, a gente abordar a questão é começarmos a ter os instrumentos, nós temos que ver a realidade toda e não apenas nas suas virtualidades, não é? Porque é só isto que eu alertava. Vou encerrar, mas eu não vou conseguir responder, não consigo dar resposta a tudo isto. E a única coisa que eu queria dizer, a minha surpresa depois de ter já uma experiência de olhar para este território, eu tinha o meu grande mestre, foi sempre o Manuel Solá Morales, e ele sempre nos dizia que para ter um território vivo, ele falava de urbanidade ou urbano, para ele tinha que ter umas condições mínimas, que tinha que haver promiscuidade, falava sempre a promiscuidade para ele é uma palavra muito utilizada, a heterogeneidade e a variedade. E eu aqui vejo isso. E vejo, pelo menos, he aprendido a olhar para isto. Eu quando olho para aqui vejo isto. São condições ótimas. Eu também concordo com ele,
do que é verdade que depois há toda uma série de números e isto não é sustentável, não sei, depende da escala com que se olha, porque eu morei toda a minha vida num apartamento em Barcelona, não tinha cofres, mas eu agora, tipo, se quer, posso ter cofres. A minha sustentabilidade, se quer, aqui é mais fácil, depende tudo de como é que se coloca a pergunta. E como é isto, como é que se coloca a pergunta, continuo a achar que nós temos que aprender a fazer perguntas. Porque a realidade toda eu não consigo. A realidade toda é excessiva e não pretendo agora. Eu posso fazer perguntas e, a partir dessas perguntas, tentar responder algumas coisas. Estão mal feitas as perguntas, eu acho. Não a sua, evidentemente. Não a sua. Não. Estão mal feitas as perguntas. Começamos por aqui. O que é que nós estamos a fazer aqui? Não é? Estão mal feitas as perguntas. Se as perguntas estão mal feitas, as respostas podem ser qualquer uma. E eu não quero dizia, fazer um delete. Delete é muito radical, não é? Porque também delete, também eu não posso de repente, posso ficar em branco, mas com alguns produtos, pronto. E então, o que é que e acho que e sinceramente há uma vergonha normalmente entre técnicos mais de não sei. Quem é que diz não sei? Ninguém, porque não sei muito, mas não sei. E dizer isso, espera lá, que tenho que ir lá e ver. Ninguém diz isto. Todos temos certeza, isto é muito... E temos, eu acho que é uma coisa simples, e pelo menos, como que chega aqui, e uma vez o Fernando de Sá diz, vamos fazer, lembro sempre, o primeiro exercício, um pevidente, eu era ajudante dela, isto, eu não sei isto, não sei. Pronto, tive que ir lá, pronto, e começamos a desenrascar esta maneira de, vamos por eles a falar, a ver o que dizem, também não sabem, afinal ninguém sabe. Portanto, démonos, eu quando digo peço tempo, é neste sentido, démonos tempo para fazer as perguntas. Agora, é evidente que explicar isto parece uma redundância, não é? Explicar como é que temos que funcionar enquanto sociedade não parece completamente pretencioso, e não é isto que eu pretendo, é? Eu digo isso enquanto técnica, que digo, olha, não sei, deixe-me lá ver, não é? Pronto, mas isso e esta ideia das condições, eu vos garanto que aqui neste território eu não vejo isto tanto um problema, eu vejo problemas em qualquer cidade como em Barcelona, tem problemas, portanto, é um território mais e que eu gostava que nós trabalhássemos como qualquer outro, não me parece que seja nenhuma exceção. No, yo... No sé cómo explico. Decía John Berger que haciendo en un ensayo sobre Susan Sontag, aprender a mirar sobre la fotografía, se preguntaba que cuál era la función que hacía que la fotografía hacía antes de que existiera la fotografía. ¿Cuál era la función? Y él decía, porque él habla de que la fotografía, como habla Sontag, genera una memoria, genera unos recuerdos, genera una serie de... Entonces decía, ¿y quién producía ese mecanismo antes de que existiera la fotografía? Y él dice, el grabado, el dibujo, la pintura, y dice, no, la propia memoria. Es decir, la propia memoria. Entonces yo creo que aquí hay un problema, es que es un problema complejo, porque estamos hablando de los tiempos, es que hoy en día hablar de memoria es revolucionario. Cuando hace 20 años era vetusto. Y hoy en día parece que es revolucionario. Y entonces digo todo esto porque creo que, primero, aparte de estar totalmente de acuerdo que aquí las cosas hay que aprender a mirarlas y a verlas y a comprenderlas, sí creo que hay una serie de problemas que hay que tener cuidado con ellos. En esta forma de vivir que se está produciendo, porque se están produciendo ciertas desconexiones. Y una de ellas yo creo que es la falta de memoria. Es decir, una de las preocupaciones que yo he visto, que me da la sensación es que esta forma de vivir, como usted dice, espontánea, o esta forma de ocupar, o esta forma del territorio, da la sensación de que llega un momento, y ocurre más en la ciudad, curiosamente, que en el mal llamado rural, que es que la memoria se borra rápidamente. No hay una tendencia a decir, por lo menos en el norte, más en el norte. En Galicia ocurre muchísimo, en lo urbano desaparecen las capas de memoria inmediatamente y no se conservan. Y yo creo que es un problema de desconexión. Es un problema de desconexión cultural. Entonces yo creo que está haciendo mucho más daño la cultura de la ciudad, de lo urbano,
que la cultura, llamémosla rural, que yo no estoy nada de acuerdo, que creo que es otra cultura, ¿no? Yo creo que hay esa desconexión y que viene forzado por lo global, no viene por nosotros. Entonces, por eso yo digo que hay que recuperar, hay que apreciar esa espontaneidad, hay que apreciar esa necesidad, hay que apreciar esa variedad, hay que apreciar esa multiculturalidad, o llamémosle X, de todos los diferentes lugares, y la complejidad y la hibridación, que luego te venden en las culturas más metropolitanas como si fuera lo más y lo más moderno, cuando eso ya existe. Entonces, estamos en esa regresión en la que la ciudad, en la cultura urbana, está haciendo muchísimo más daño que la cultura anterior. Y estamos perdiendo, yo creo que la dignificación, hay que dignificar esa cultura que está ahí, que es popular, es más popular que cualquier otra. Y para eso no significa la gaita, tocar la gaita todo el día. Yo hablo de otro tipo de cultura. Yo digo popular, moderna. O sea, es la que hay hoy en día. Va más por delante de nosotros que todo lo que pretendemos con sesudos estudios. Creo yo. Bom dia. Ora bem, eu não sei se vim ao engano. Isto tinha um título, o Território Casa Comum. Ora bem, e aquilo que da minha experiência de vida tenho é que este território nunca foi casa comum e, além do mais, nunca o será. Eu recordo-me que era eu vereador nesta Câmara Municipal, por volta de 1980, e o que é que aconteceu nessa altura? Nessa altura constatou-se que as câmaras municipais do país, todas as câmaras municipais do país, estavam a permitir que se fizessem loteamentos clandestinos. E fazia-se com máxima vontade, até porque havia uma certidão que era passada em que dizia que aquilo se podia lotear. E não podia. A maior parte desses lotes foram feitos em reserva agrícola e reserva ecológica. E chegou-se a um ponto de pode-se dizer, catástrofe, porque até se estava a construir onde não se devia construir, e depois aconteceu que teve que sair uma lei de propósito para legalizar a ilegalidade. Foi isso que saiu. E vimos atrapalhar. Eu era vereador nessa altura, da Câmara Municipal de Famalicão, e essa realidade conhecia em toda a parte. Fui advogado em 3 câmaras municipais, Barcelos, Caninha e Cabeceiras de Basto, toda esta zona, e a realidade foi sempre exatamente a mesma. A Câmara, e portanto, quando, inclusive, chegava a este ponto, em algumas câmaras, isso chegou a acontecer aqui em Famalicão, recordo perfeitamente de algumas situações desse género, em que as pessoas queriam fazer indústrias que ocupavam um certo espaço. E não havia espaço. Não havia espaço. Às vezes era ridículo. E o que é que se fazia? Construía-se em reserva ecológica. Houve situações desse género, de construções de empresas agrícolas em reserva ecológica, e depois era legalizado de qualquer maneira. Também era isso. Fez sempre o que se muito bem quis. E havia terrenos que nós já sabíamos há muito tempo que eram, digamos, de áreas ridículas. O meu professor de Geografia, por volta de 1950, eu recordo, eu vou fazer 80 anos e vivi o suficiente para saber, para conhecer a realidade. O meu professor de Geografia dizia que no Minho havia uma particularidade. A vaca comia no terreno do dono e cagava no terreno do vizinho. Era esse aquilo que dizia o Dr. Agostinho da Silva. O Dr. Agostinho da Silva foi meu professor de Geografia. A Leiria dizia isso. Ora bem, e eu depois vim mais tarde a conhecer essa realidade das indústrias feitas de qualquer maneira, construídas de qualquer maneira. Portanto, a casa comum, e eu pensava, e a culpa não é dos presentes, não faço ideia qual foi o critério, este título, Casa Comum, pressupõe que, efetivamente, uma vez que não havia Casa Comum, que nos fossem apontadas bases, critérios, sugestões de transformar este território em Casa Comum.
E eu lamento, eu não faço críticas a ninguém. Agora, lamento, e tenho que lamentar, com os meus 80 anos, que me vou embora dentro de pouco tempo, com muita saudade dos meus netos, mas devo dizer que não levo grande saudade desta realidade que eu vivi desde há tanto tempo. Muito obrigado. Bueno, tal vez es por mi ignorancia. Me voy a atrever a contestar. Yo, con todos los respetos, no conozco exactamente la situación urbanística ni de planeamiento compleja de esta parte de Portugal. Sí conozco algo, humildemente, la del norte más arriba. Y hace unos años hicimos un estudio en varios núcleos sobre cuestiones, pues, aberraciones, por decirlo, aberraciones urbanísticas, que consideramos que eran aberraciones urbanísticas, e intentamos entender por qué ocurrían. E hicimos así un estudio rápido y, curiosamente, llegamos a la conclusión, y esto sin ofender, que en realidad en los lugares donde había más planeamiento, más normas, era donde había más ilegalidades. Con esto lo dejo ahí. Desculpe, eu como advogado não posso admitir que a lei seja aquilo que os árabes dizem. Os árabes dizem o que é lei. São algumas palavras escritas numa folha de couve e veio o burro e comeu-a. Ora bem, a lei é para cumprir, deve-se cumprir, devem ser leis sensatas, equilibradas e, portanto, e aqui, quando se quis construir aqui Famalicão, eu digo nos outros concelhos onde fui advogado, em Barcelos, em Cabeceiras de Basto e Caminha. E devo dizer que foram, pelo menos em Barcelos, foram 16 anos. E em Cabeceiras de Basto foram à volta de 20. Portanto, devo dizer que conheço bem, como advogado, onde os assuntos me iam parar para dar pareceres. Eu conheço a nível de pareceres. Agora, sei que é isso. A lei não é cumprida, mas é o velho provérbio árabe. Algumas palavras escritas numa folha de couve e veio o burro e comeu-a. Pronto. Essa é a lei que nós temos tido e continuamos a ter. A culpa não é vossa. Obrigada. Eu agradeço a todos. Nós agora já estamos aqui a fazer muitos sinais para terminarmos. Portanto, vamos passar ao almoço. Esta última intervenção, de qualquer forma, parece-me que pode ser um bom mote para a discussão da tarde. E, portanto, claro, estão todos convidados a continuar a discutir este assunto à tarde. Obrigada.